bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. Mas antes de tudo, eu queria falar com vocês uma coisa. Esse vídeo é patrocinado por... eu mesmo! Porque já dizia o Thanos... eu mesmo faço isso. Junto de um amigo, eu comecei um projeto novo de uma revista de histórias. A ideia é escrever histórias surreais. Que pode ser surreal no sentido de terror, surreal no sentido de um gnomo montado em uma capivara lutando contra ratos no esgoto enquanto é atingido por metralhadoras de um pombo rosa. Então assim, é uma pequena revista digital que a gente colocou na Amazon e cada edição vai trazer 2 contos. Se vocês gostam desse tipo de coisa, dá uma olhadinha lá, talvez vocês curtam, tá? A gente tentou fazer gratuito, infelizmente a Amazon não deixou, mas a gente deixou o menor preço que a Amazon permitia, que foi R$1,99. Então, se vocês se interessarem ou souber quem possa se interessar, fica a dica aí. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma parada interessante. Se vocês foram como eu, uma criança que cresceu nos anos 90, conheceu quadrinhos mais ou menos nos anos 2000, 2004, só que então perceberam que as histórias já estavam andando e precisaram ir atrás das edições antigas para entender que diabo estava acontecendo, vocês foram em vários sebos e com certeza viram pelo menos uma edição desse cara aqui. Desde que eu era moleque, eu sempre vi as edições de Spawn sendo vendidas nos sebos. Eu sempre fiquei curioso de que p é essa, só que eu não fazia ideia. Mas aí agora a Panini resolveu ajudar com isso. A Panini tá lançando uma coletânea chamada Spawn Origins, onde ela tá basicamente relançando as histórias iniciais do Spawn pra você poder conhecer esse personagem que marcou os anos 90. Ah, mas Porto, por que eu vou querer conhecer um personagem aleatório desse? A graça é essa. Spawn pode ser aleatório assim pra você ou pra mim, mas foi um personagem que mudou a indústria dos quadrinhos. Em 1988, 1989, no final dos anos 80, um artista iniciante chamado Todd McFarlane conseguiu um emprego na Marvel. Esse artista começou a desenhar revistas do Homem-Aranha, criando imagens e iconografias que ficaram para sempre marcadas na história do personagem. E vamos ser sinceros, quantas vezes vocês já não viram uma cena de cinema ou alguma cena de quadrinho que faz referência a essa imagem aqui? O Todd, ele conseguiu criar desenhos que se tornaram icônicos e acabaram marcando a carreira dele como artista dentro da Marvel. E o mais interessante é isso, porque ao invés de continuar seguindo uma carreira dentro da Marvel como a maior parte dos artistas da época, no início dos anos 90, ele resolveu sair de lá. E junto de outros artistas, eles criaram uma nova editora independente, que viria a ser conhecido como Image Comics. Que, se vocês lembrarem daquele vídeo que eu fiz lá atrás sobre o Audacity, foi basicamente a empresa que deu origem a essa super equipe que mais tarde entrou na DC. Inclusive, vale um comentário aqui, além do Audacity, a Image Comics também é a responsável por ter criado Invincible. Porque a ideia da Image Comics era pegar artistas independentes, permitir que eles criassem personagens e que eles tivessem total controle sobre esses personagens dali pra frente, indo totalmente contrário ao que a Marvel e a DC faziam na época, que era basicamente vocês trabalham em personagens que pertencem à editora. Só que lá atrás, nos anos 90, ainda não existiu o Authority, ainda não existiu o Invincible. E o carro-chefe da Image Comics foi ninguém menos do que Spawn, o Soldado do Inferno. Temos que ficar atentos ao Beelzebub, cabeça de morcego, o mochila de criança. A ideia do Todd McFarlane foi literalmente criar um personagem cuja imagem e os desenhos atraíssem as pessoas. E o fato dele ter sido um desenhista numa das 2 maiores editoras dos Estados Unidos acabou ajudando a trazer um peso adicional para a empresa da Image Comics. As primeiras edições de Spawn acabaram vendendo, se eu não me engano, acho que foi 1,7 milhões de cópias. Foi um sucesso completo. E o McFarlane usou isso para, ajudar a Image Comics a continuar crescendo e a lançar novos personagens no mercado. 2, investir parte desse dinheiro numa empresa que trabalhava com criação de figuras articuladas. Bonequinhos, Calton. Foi aí que ele fundou a empresa que primeiro foi chamada Todd's Toys e depois ele mudou o nome para McFarlane Toys. E se vocês colecionam figuras articuladas, vocês com certeza já devem ter comprado uma figura deles pelo menos. E a McFarlane Toys, ela começou inclusive, as primeiras linhas de brinquedos deles foram de personagens do Spawn, do universo do Spawn, porque era o que o Todd tinha
controle absoluto. E quando a empresa começou a ganhar um nome maior e começou a ficar sendo conhecida no mercado pela qualidade das figuras articuladas que eles criavam, o Todd começou a ganhar contratos com outras empresas. Hoje em dia, a McFarlane Toys produz figuras articuladas, por exemplo, da DC Comics. Várias figuras do Batman são produzidas por eles. Então você vê, Spawn foi um personagem criado nos anos 90 que acabou expandindo todo um universo e alterando a forma como as coisas funcionavam. Inclusive, os anos 90 são conhecidos como aquela época mais brutal dos quadrinhos. Os personagens eram brutos, eram violentos. Nos anos 90, o Batman, as costas dele foram quebradas pelo Bane. O Superman morreu uma porrada contra o Apocalipse. Mas enfim, anos 90 teve muitas histórias mais brutas, mais violentas, porque foi um período mais violento na mídia no geral. Você até pode ver em Stranger Things, eles fazem algumas referências com isso, que teve, por ser muita violência na cultura pop, acabou tendo um movimento contrário de grupos religiosos, e isso é mostrado no Stranger Things, mas relacionado direto com RPG. Mas enfim, agora eu tô indo pro outro lado. E o Spawn foi um dos personagens que acabou pavimentando os anos 90 como sendo a época que os quadrinhos eram brutos. O personagem, ele era um militar que morreu, fez um acordo com um demônio do inferno para voltar pro mundo real, descobre que voltou 5 anos depois que ele morreu, a esposa dele casou com o melhor amigo, a esposa dele tem uma filha, e agora ele perdeu a aparência dele, que ele ficou todo deformado, ele tem poderes e ele tá sendo manipulado pelas criaturas do inferno para lutar numa guerra entre o bem e o mal. Já que eu vou começar a entrar na história, deixa eu te mostrar a edição que a Panini tá lançando agora para você ter uma ideia. Então, essa foi a edição que a Panini trouxe. Se você for ver, ela faz parte dessa coleção Origens. Basicamente, ela vem nesse papel cartão aqui, doidão, porque é a primeira edição, eles sempre fazem isso. Essa edição, pra ser sincero, eu só comprei ela porque ela veio num preço de R$19,99, que é literalmente o primeiro preço das edições colecionáveis que eles estão fazendo. E, assim, eu fiquei na dúvida se eu compraria as outras, porque a próxima segunda edição vai ser R$34,90... E depois disso, a terceira vai ser R$44,90. Mas eu acho que a partir da terceira, todas vão ser R$44,90. Eu vou mostrar algumas páginas para vocês verem como essa edição foi feita. Mas eu também vou colocar aqui na tela edições de scan, porque honestamente acho que fica melhor para vocês lerem. Então deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu vou abrir com vocês. Aqui, tá? A gente tem capa mole, basicamente. Então isso acaba até auxiliando no preço a não ficar muito caro, porque quem de vocês comprava as revistas da Salvat ou da Devir sabe que o preço estava incrivelmente terrível. A arte aqui tem um contracapa tranquila, um prefáciozinho assinado por Leandro Luigi Del Manto, que é o editor, e aqui já começa a história a partir da edição 1 de Spawn, que foi publicada em 1992. Aí aqui a gente tem a primeira história, que é eles voltando à vida. Porque o que acontece é o seguinte, Spawn começa com basicamente um personagem chamado Al Simmons, que é um cara, que é um ex-militar que morreu. Ele acorda no corpo do Spawn sem lembrar como ele acabou lá. Simplesmente assim. E aí ele já começa, tipo, caçando criminosos. Ele ouve criminosos atacando uma mina. Ele começa a atacar eles, eu vou botar aí na tela pra vocês verem certinho. E vocês veem como o desenho é bem agressivo, é bem violento. Eram os anos 90. Os anos 90 eram basicamente isso nos quadrinhos. Essa primeira coletânea aqui, eles pegam desde a edição 1 até a edição 7 de Spawn, que basicamente mostra esse comecinho em que o Al Simmons tá tentando entender quem ele é, porque o rosto dele tá todo deformado, da onde vem os poderes que ele tem. Ele começa a se lembrar aos poucos. São apresentados alguns personagens como o Violador, que é um personagem, enfim, é um palhaço meio demoníaco. Gente, eu nunca tinha lido antes, então eu tô te dando a introdução aqui do que eu li só da primeira vez, tá? E aqui você vê algumas das coisas que eu comentei que é anos 90, que é agressivo. Porque aqui, em uma das primeiras edições, aparece um cara que acabou de ser libertado da prisão. Basicamente, ele é um assassino de crianças que foi libertado porque o hospital psiquiátrico considerou ele reabilitado. E eu acho maravilhoso porque anos 90,
Então o Todd McFarlane, ele tentou usar um pouco do que o Frank Miller usou no Cavaleiro das Trevas, de tipo mostrar cenas de repórteres criticando os movimentos políticos e o fato de um criminoso condenado estar nas ruas. É legal que, tipo, eu acho muito engraçado isso. Galera comenta, não queremos política nas histórias de quadrinhos. Mano, tá cheio de política das histórias em quadrinhos, velho, dos anos 90. Você só precisa parar e ler, sabe? É muito engraçado isso. Honestamente, o que eu acho disso daqui? Cara, as primeiras edições são interessantes, tá? Mas assim, uma coisa que é importante você ter em mente. Não é uma história digna de Oscar. Pelo menos essas 7 primeiras edições aqui, elas são histórias bem simples, bem rápidas, bem retas. Começo, meio e fim. E às vezes os conflitos eles ficam um pouco estranhos. Sabe, algumas soluções são rápidas demais e você fica... Por quê? Mas, por R$19,90, eu acho que vale a pena você comprar essa edição e ver por si mesmo. Porque Spawn é um personagem interessante e só o fato dele ter modificado a indústria dos quadrinhos, só o fato dele pegar e ter alterado a forma como os personagens atuam hoje em dia, ajudado a fundar uma empresa que eventualmente construiu Invincible e outros personagens que marcaram uma geração, ajudou a criar uma empresa de bonecos que vive até hoje e teve um filme nos anos 90, que é uma bosta, e uma animação feita pela HBO e lançada a partir de 97, e inclusive, vale dizer, eles estão tentando trazer o Spawn de volta nos cinemas hoje em dia, você percebe que ele é um personagem influente. É interessante você ter a possibilidade de ver isso e entender por si mesmo por que o personagem instigou tantas pessoas. Honestamente, a história deve ter feito alguma coisa mais certa. É porque, querendo ou não, são 300 edições de Spawn que é lançado até hoje. Então alguma coisa certa isso aqui vem, né? Eu não tô falando muito aprofundado nessas histórias em específica porque eu ainda tô lendo. Eu tinha começado a ler como scan, e aí quando eu vi que a Panini tava lançando isso daqui, eu resolvi, vou comprar pelo menos a primeira edição pra poder realmente ajudar lá tal e ver do jeito certo. Mas é isso aí, eu só queria trazer isso daqui pra vocês hoje. Eu não sei se vocês sabiam que a Panini tá relançando isso daqui, é interessante. Não sei se vocês já conheciam o personagem. Se vocês quiserem que eu, depois de ler, faça aí um vídeo sobre os melhores momentos do Spawn, ou fale sobre uma fase mais interessante, ou qualquer coisa do tipo, comenta aí embaixo que eu prometo que eu dou uma olhada assim que eu tiver um tempo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. E até a próxima!